Boa noite para todos que estão vendo este canal. Esse é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, judaico, hebraico, grego e cultural da Palavra de Deus. Vamos fazer mais um comentário da Palavra de Deus, mais um comentário da biografia de mais outro livro da Bíblia, isso mesmo. O propósito que a gente estamos agora neste canal é fazer os 66 livros comentados no canal. Para todos aqueles que verem este canal, seja influenciado pela graça e pelo conhecimento e pelo Espírito Santo de Deus, para que aprenda a interpretar os livros, ou melhor dizendo, saber da biografia de cada livro. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado em bacharel em teologia, cultural e outros demais certificados. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta da Palavra de Deus? Então vamos lá. Quero deixar a todos a paz do Senhor Jesus para este grande domingo. Tenha um domingo de esperança e um domingo de prosperidade sobre a sua família. Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança paz, em sua casa, em sua vida. Vamos para mais outra paraxá, outra pauta, outra enquete do livro. O livro que a gente vamos fazer, o comentário, é esse mesmo, o livro de Jó. O livro de Jó é interessante, tem muitos detalhes interessantes para o elevo espiritual e conhecer da palavra de Deus. Primeiro a gente temos que observar, o nome Jó só é falado para nós. Esse é o primeiro detalhe. O nome Jó só é falado para nosso idioma, para a nossa língua. Mas para os judeus, Jó não é Jó, mas sim Ió. Então vamos analisar. Primeiro ponto de vista é que o nome dele, no original, é Ió. E o nome Jó quer dizer semente. Olha só que interessante. Agora, o nome original de Jó, na linguagem semita, que quer dizer Ió, que é o hebraico, significa esta pronúncia: onde está o meu pai? Mas quando nós olhamos a palavra Ió, que é no hebraico, quer dizer dois sentidos. A palavra e o nome Ió, que é o nome de Jó, quer dizer inimigo de Deus ou a vida voltada para Deus, ou voltada a vida para Deus. Olha só que interessante. O nome Jó significa a vida voltada para Deus. Olha só que interessante. Segundo ponto de vista do livro de Jó, ou Ió, ele é dividido em algumas fases. E quais são essas fases? Vamos meditar na palavra de Deus? Olha só que interessante. A parte divididas no livro de Jó são duas fases. A primeira fase é chamada da história da aflição e o exemplo da paciência de Jó, ou Ió. A segunda fase fala sobre o sofrimento e a libertação de Jó. Olha só que coisa linda e tremenda. Então o livro de Jó ele só contém as duas fases. A fase da biografia de Jó e o seu exemplo de sofrimento e paciência, e o sofrimento da libertação da vida de Jó, ou Ió. O terceiro ponto de vista do livro de Jó é que o livro de Jó foi escrito no período da dispensação da promessa de Deus. Você sabia disso? Está baseado no livro de Gênesis 15 e verso 13. Você sabia disso? O livro de Jó foi escrito na dispensação da promessa. Isso aí já é um motivo de eu e você dar uma glória para Jesus. Agora, o quarto ponto de vista do livro de Jó. Você sabia que Jó, ou Ió, separava a questão que tinha morrido aproximadamente 15 anos antes do livro de Êxodo?
da história do Egito? Você sabia disso? Olha só que interessante. Quando Jacó ou Jacó estava já com 90 anos de idade, este livro já estava circulando. Olha só que coisa linda e interessante. Ao quinto ponto de vista do livro de Jó, Jó viveu aproximadamente mais de 200 anos. Você sabia disso? E tinha vivido no período dos patriarcas, como chamado Abraão, Isaque e Jacó. Isso mesmo. O sexto ponto de vista do livro de Jó é que foi o autor do livro de Jó. Possivelmente prova que foi o autor Jó mesmo, mas umas pessoas antes de entregar a lei de Moisés, é possível que o livro tenha sido obra de dois homens, como Moisés e Jó, Jó e Moisés. Foi produzido durante 40 anos que Moisés esteve no deserto. Olha só que interessante. Você sabia disso? O sétimo ponto de vista do livro de Jó, o livro de Jó foi, sem dúvida, escrito por um israelita, pois a revelação de Deus veio por meio de Israel, baseado no livro de Romanos 3 e verso 2. Olha só que interessante. O oitavo ponto de vista do livro de Jó, o livro de Jó contém 42 capítulos, de versículos 1070 versículos, 329 perguntas, 3 profecias, e Jó é um homem que vivenciou várias coisas de Deus e poucas profecias. É um livro que tem poucas profecias. Olha só que interessante. Ao nono ponto de vista, ao livro de Jó, primeiro nível da riqueza de Jó. O livro de Jó fala sobre os seus níveis de riqueza. Você sabia disso? Olha só, os 4 níveis de riqueza no livro de Jó. Você sabia disso? Primeiro nível de riqueza, 7.000 ovelhas. Segundo nível de riqueza, 3.000 camelos. Terceiro nível de riqueza de Jó, 1.000 junta de boi. Quarto nível de riqueza de Jó, 500 jumentas. Olha só que coisa interessante. Observamos que isso tudo Deus deu em dobro. E como que realmente seria em dobro? Vejamos então um ponto de vista. Então Jó, se ele tinha 4.000 ovelhas, 7.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Isso foi tudo em dobro para a honra e glória de Deus. Ao 10º ponto de vista do livro de Jó, ou conhecido como Ió, na terra que Jó viveu, morava e era e ficava perto da divisão da Síria na Palestina. Você sabia disso? Aonde que Jó morava, ficava na divisão da Palestina, da Síria. Você sabia que era chamado na sua terra o maior de todos, os de Oriente. Sabia que Jó era conhecido como o maior de todos na terra? Você sabia disso? No Oriente, Jó foi conhecido como o maior no Oriente. Olha só que interessante. Jó 1 e verso 3. Ao 11º ponto de vista do livro de Jó, tornou o centro de debate entre Deus e Satanás. Você sabia disso? Isso mesmo. Uma vez Satanás saíram derrotado do Delbade. Olha só que interessante. Ao 12º ponto de vista do livro de Jó, qual foi a primeira coisa que Satanás tirou da vida de Jó? Olha só que interessante. A primeira coisa que o inimigo tirou da vida de Jó foi os bois. Depois que nós entendemos, boi quer dizer força.
tirou a força. Boi servia de sacrifício. E olha só que interessante. O sacrifício dos bois simbolizava e significava: você está em um tempo hábito para pedir um empréstimo para Deus. Olha só, isso é o sacrifício do boi que significa. O boi simboliza calma e força. O boi sacrificado também servia para tirar a culpa e a penalidade do juízo. Olha só que interessante. Então o boi, ele servia para um sacrifício para tirar a penalidade daquilo que estava sobre a sua vida, para tirar a culpa. E olha só onde que é a primeira coisa que Satanás faz: tira a calma e a força de Jó. Observaste isso? Também no livro de Apocalipse 4, seres viventes, que simboliza a presença do Deus Altíssimo. E quais são esses seres viventes? A águia, o boi, o leão e etc. Entendeu aí o mistério? Pegou aí a visão? 13º ponto de vista do livro de Jó. O Jó, quantos amigos Jó ele tinha? 2, 3 ou 4? Muitos dizem por aí, professores, que Jó só tinha 3 amigos. Outros dizem que ele só tinha 2 amigos. Mas erraram, porque realmente na literatura e no literário do texto prova que Jó tinha 4 amigos. Isso mesmo. Só que o último amigo dele era um amigo mais jovem daquela época. Você sabia? Mas quando chega a vez dele, para ele fala coisas boas de Jó? Você sabia disso? Esse 4 amigo dele? Então esse é o comentário da biografia do livro de Jó. Deixo a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salam. Para todos, um ótimo domingo para você. Shalom, Kavai, paz e esperança.